Muito bem, pessoal. Sobre a situação de Esparta, a gente falou sobre Atenas, né? Aí no vídeo anterior que vocês vão ver, e sobre a situação de Esparta, qual era, como ficava o cidadão espartano, quem eram eles. Aí a gente tem aí a divisão espartana, que a gente vai ter o que? Vamos ter os esparciatas, certo? Chamado de esparciatas, homens com mais de 30 anos, eles eram proprietários de terra de lote. Esses eram os cidadãos espartanos, eram os antigos dórios, certo? A gente teve na invasão, nas várias trocas de povos da Grécia que aí foram se sucedendo, a gente tem em Esparta os esparciatas ou espartanos, que eles eram homens que possuíam terras, eles tinham direito político, certo? Nessas terras, eles tinham os escravos, que no caso dos escravos lá em Esparta, eram chamados de ilotas. Esses ilotas, eles eram homens que estavam integrados à população, era grande, numerosa, mas eles eram tratados sem direitos políticos e sendo obrigados a trabalhar tanto para os proprietários de terra como para o Estado, né? E vez em quando esses ilotas eles sofriam ataques dos espartanos, isso porque a população de espartano era menor do que a população de ilotas, certo? Onde eles, pelo menos quando os jovens que iam para o exército, as crianças iam para o exército aos 7 anos de idade, certo? Quando o menino nascia, tinha um conselho de ancião que ia lá para ver se os meninos não tinham nenhum defeito. Se tivesse algum defeito, eles simplesmente eram jogados lá embaixo nos pântanos de ladeira abaixo para morrer lá, porque eles não admitiam pessoas com defeito na sociedade, ok? E aí essas crianças, os meninos, eles quando completavam 7 anos, eles iam para o exército, certo? Eles já iam a partir dali para os exércitos. E eles tinham que ser crianças robustas e saudáveis. Tá aí a escolha, né, que eles faziam lá atrás, quando no nascimento dos meninos, para que esses meninos eles não tivessem, fossem fracos, fossem meninos com defeito, nem meninos nem mulheres, ok? O interessante é que as mulheres espartanas, ainda que não tivessem direitos políticos, podiam comparecer às reuniões públicas e administrar o lar com o marido, algo que não ocorria nas outras polis gregas. Vejam, a gente falou lá de Atenas, e em Atenas a gente tem a mulher, ela ficava em casa. A mulher também em Atenas, ela não tinha direito político, ela não tinha também a liberdade que a mulher espartana tinha, certo? Então a gente vai ter aí uma comparação entre essas duas cidades-estados, onde essa mulher espartana, ela vai se dedicar a algumas coisas, atividade física, e vai andar nas ruas, vai ao mercado, vai ter uma vida pública. A mulher ateniense, ela vai ficar reclusa dentro de casa, né? A gente vê que dentro do que a gente hoje conhece como lugar de mulher, o lugar de mulher lá em Esparta, em Atenas, era num lugar da casa onde tinha o chamado gineceu. Aí esse gine vem o nome ginecologista, tal, médico para mulher. O gineceu era um lugar dentro da casa onde ela ficava isolada, ela não tinha uma vida aberta, até porque ela não podia estar em contato com homens, né, externamente. Então a gente vê aí a população, a cidade-estado de Esparta, mais para frente. Outra coisa que eu quero ressaltar sobre Esparta, a gente falou dos ilotas, né?
O menino, quando ia lá, ele completava 7 anos, já estava no exército. Quando ele completava 21 anos, grande parte desses meninos iam passar por um momento da vida dele que era uma espécie de prova. Mas como era essa prova? Eles saíam e iam matar vários ilotas. Os ilotas, como tinham uma população muito grande, os espartanos tinham medo desses ilotas se revoltar e conseguir vencer e tomar o poder. Então eles tinham uma espécie de controle social, por assim dizer, lá, que era o espartano, quando ele completava 21 anos, que estava no exército, ele ia sair e era numa determinada noite, ia matar tantos quantos ilota eles pudessem. Também há outro elemento na questão social aí, que eram os periecos, que eles eram homens livres, que habitavam lá, andava tudo, ele não estava sujeito às mesmas causas que os ilotas estavam sujeitos, ok? E aí a gente tem aí uma classe diferente lá. E por que a gente diz que essa classe era diferente? Essa classe é diferente porque ele estava dentro do meio espartano, comercializava, eles vendiam, eles trabalhavam, mas ele não tinha direito político, mas também não sofria as consequências da repreensão como os ilotas. Por quê? Lá atrás, quando os aqueus estavam lá, que os dórios chegaram, eles saíram, houve uma batalha, e esses ilotas faziam parte de um desse pessoal que resistiram a essas invasões na chamada Hélade, né, na Grécia Antiga. Então eles resistem, como eles resistem, então eles vão ser tratados pelos vencedores, que eram os dórios, no caso os esparciatas, vão ser tratados com mão de ferro, até que posteriormente a Grécia ela vai passar por várias transformações e esses ilotas eles vão estar submissos o tempo todo, ok? Muito bem, pessoal. Só continuando. Nós vamos ter aí na Grécia alguns períodos, certo? Vai ser dividido por período que a gente vai conhecer como período pré-homérico, período homérico, período clássico, período helenístico, ok? Eu gostaria de ressaltar e frisar aí que sempre cai nos vestibulares, nas provas, a questão da literatura grega. E aí a gente tem dois poetas gregos, que é Homero e Hesíodo, né? Hesíodo ele vai escrever sobre a teogonia, certo? Entre outras coisas, o livro a escrita mais famosa dela é a Teogonia dele, onde ele narra a genealogia dos deuses, como é que apareceu os deuses. Lá nesse livro ele vai falar sobre isso, né? E aí a gente percebe que ele cria, ele dá origem, ele vai à gênese daquilo que os gregos começaram a trabalhar, que é a mitologia, né? E como surge essa mitologia grega? A mitologia grega surge da necessidade do homem explicar os acontecimentos, certo? Então, cria-se a mitologia, né? A partir de mitologias, né? A gente começa, lá ele fala sobre Urano, né? Onde vai vários deuses, onde depois de Urano vem, primeiro vem Gaia, depois Urano, aí a gente tem Oceano, Caos, Crio, Hipirão, Japeto, Cronos, aí temos do outro lado Teia, Reia, Tétis, Temis, Febe, Menócenes. Então essa grande mitologia, que ele começa com
esses deuses, depois ela vai haver uma transformação, segundo ele, né? Porque o Cronos, filho de Urano, vai matar o pai, e porque o pai, Urano, era cruel, então Cronos vai e mata seu pai. A partir daí, Cronos se casa com Rhea, e a partir de Rhea, Cronos vai ter muitos filhos, mas antes de ter os muitos filhos, havia uma profecia que dizia que os filhos dele, de Cronos, matariam ele. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai, todas as vezes que Rhea tem um filho, Rhea tinha de dar para ele, e ele devorava esses filhos. Mas chega um certo momento que Rhea, ela pega e ela não mais ela vai entregar os filhos para Cronos. Em vez de entregar o filho, ela vai entregar uma pedra. E aí, os seus filhos, que dos principais dele, a gente vai ter Hades, Poseidon e Zeus. Dentre os principais, temos Deméter, temos Hera, tem Hestia, mas esses três, Hades, Poseidon e Zeus, esses três vão eliminar seu pai, e a partir da eliminação do seu pai, eles tomam conta e dividem, segundo a mitologia, divide a terra entre os três, né? Poseidon vai ficar com os mares, Zeus vai ficar com a terra, e Hades vai ficar com as profundezas, né? Lá com o inferno, por assim dizer, certo? O mundo do cão vai ficar com ele. Mas então, eu gostaria eu trouxe essa parte da mitologia, e vocês podem se aprofundar melhor, mas essa parte da mitologia, ela vai nos trazer a concepção de vida, a concepção de pensamento do povo grego, dar-se-á por essa vertente, né? É o que a gente chama de cosmovisão do mundo. Então os gregos, eles vão trazer no seu arcabouço essa cosmovisão de mundo. Dentre esse daí, a gente vai se estender, muito bonito, muito bonito assim, a mitologia grega, a partir do olhar deles. Mas lembrando só que esses gregos vão criar a sua mitologia a partir dessa concepção religiosa deles do mundo, ok? Quando eles estiverem em qualquer situação, para toda situação dele, eles têm como buscar um deus desse, ou os deuses. Um exemplo disso é quando eles iam sair para o mar para pescar, eles faziam suas orações a Poseidon e também a Eólio, que era o deus dos ventos, Poseidon do mar, e Eólio, deus dos ventos, para que eles andassem bem, pudessem voltar para casa. Aí eu falei da teogonia com Hesíodo, e aí eu também quero falar um pouco sobre Homero.